passada, né? Estamos aqui no capítulo 12 do livro do Gênesis e é aqui que começa a história mais conhecida entre o judaísmo, o islamismo e o cristianismo, que é o grupo que nós fazemos parte. A história do pai da fé, Abraão, grande homem de Deus. E vamos começar aqui logo no capítulo 12, aqui os pontos mais importantes, que tem aí o chamado de Abraão. E este chamado se dá quando Abraão habitava provavelmente na terra de Ur dos Caldeus, que era na região lá, chamada da região da Mesopotâmia, que hoje poderia ser aí o Irã, certo? Ou o Iraque, pessoal. Uma dessas regiões aí poderia ser a região em que Abraão habitava neste contexto, ok? E é muito importante também pontuarmos que Abraão até então não conhecia, ou a Bíblia não relata que ele conhecia o Deus eterno, ou Deus que havia criado Adão e se revelado lá dentro dos costumes e dos cultos e da tradição dos descendentes de Sete, ok? Não se tem esse relato. Mas Abraão, ele é descendente dos descendentes de Sem, um dos filhos de Noé, ok? É muito importante também frisarmos que quando Abraão ouve a voz de Deus chamar ele, Deus diz, sai da sua terra, da sua parentela e vai para uma terra que eu vou lhe mostrar. Farei de ti uma grande nação, abençoarei quem te abençoar e amaldiçoarei quem te amaldiçoar. E em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Aí você pode se perguntar, como assim todas as famílias da terra, né? Todos os povos, aí meus bonequinhos mais uma vez, né? Meus bonequinhos mais uma vez. Como todas as famílias da terra serão abençoadas em Abraão, pessoal? Como que pode isso, né? Abrão ainda, né? Ainda é chamado de Abrão. Como todas as famílias da terra poderiam ser abençoadas em Abrão. Pessoal, de Abraão virão os patriarcas. Quem são os patriarcas? Ao longo da história chegaremos lá, mas já vou dar aqui um feedback para vocês. Os patriarcas são Isaac, Jacó e depois os 12 filhos de Jacó que se tornarão as 12 tribos de Israel. Esses são chamados de os patriarcas. E por que que em Abraão serão benditas todas as famílias da terra? Porque de uma dessas tribos, a tribo de Judá, né, um dos filhos de Jacó chamado Judá, vem quem? O leão da tribo de Judá, que é Jesus Cristo de Nazaré, que através de Jesus Cristo de Nazaré, todos os povos e famílias de todos os lugares do mundo foram alcançados para a salvação. E eles são descendentes de Abraão. Então, automaticamente, Jesus Cristo vem da descendência de Abraão. Por isso que em Abraão foram benditas todas as famílias da terra. Ok? Espero que você tenha gostado dessa interpretação. Então Abraão é chamado, Deus o manda para a terra de Canaã, muitas pessoas não sabem disso. Ele é o primeiro a ir para a terra de Canaã e ter ela por possessão, ou seja, para ser da descendência dele. Quando Deus chama ele, diz que ele teria, através da descendência deles, a descendência de Abraão, os filhos de Abraão, que viria dele, né? Seria como as estrelas do céu, que não daria para contar, como a areia da praia. Mas lembrando que Abraão já era velho de idade, e Sarai, não era Sara ainda, depois Deus vai mudar o nome dela, Sarai também era velha em idade, e além de ser velha, era estéril, não poderia gerar filhos, pessoal. E Deus faz essa promessa para Abraão, e é importante você entender que quando Deus manda ele sair do meio da terra dele, da parentela dele, a peregrinação que esse homem ia ter que enfrentar, pessoal, era aproximadamente de 870 quilômetros. Você imagina você ter que andar a pé, muitas vezes naquele contexto no lombo do jumento, com as suas cargas, né? Com a sua tenda. Eles habitavam em tendas, armavam tendas para habitar quando eles se instalavam em alguns lugares. Nesse contexto, você tem que viajar levando tudo isso no lombo de um jumento. Quase 1000 quilômetros. Gente, é muita coisa. Se para fazer um trajeto hoje de carro ou de ônibus de 1000 quilômetros é uma eternidade, de avião é longe, demora algumas horas, você imagina a pé em uma região montanhosa, não era plana, com tanta dificuldade. E é interessante que Abraão poderia dar muitas desculpas, Abrão, ele não deu desculpa alguma, simplesmente ouviu a voz desse Deus que para ele no primeiro momento era estranho, acatou a ordenança desse Deus e partiu para essa peregrinação aqui, que nós nem sabemos quanto tempo demorou ao certo para ele chegar nas terras de Canaã, ok? E ele foi aí para essa peregrinação, tendo tudo para ser enfrentado, fome, ladrões que tinha já naquele contexto, né? Dificuldades, clima e tudo, mas ele foi lá para essa terra e chegou lá e começou a habitar nesta terra. Porém, ainda no capítulo 12, né, não poderia me esquecer,
olha que interessante, Deus manda Abraão, né, sair do meio da sua parentela. Então, tem situações em nossas vidas que teremos que sair de perto de algumas pessoas para ser abençoado. Aí gera uma grande dúvida, por que será que Deus mandou Abraão sair do meio dos parentes dele ou da terra que ele habitava para ter uma vida com Deus? É porque possivelmente esses povos aqui eram idólatras, eram pagãos. O que é pagão? Aqueles povos que adoram inúmeros deuses. E Abraão vivia no meio então da idolatria, Deus tira ele do meio disso para ter uma vida com ele. Então, às vezes, se Deus te tirar de alguns lugares ou tirar pessoas de perto de você, talvez seja motivo, às vezes, de você glorificar e exaltar a Deus, porque Ele está te chamando para trabalhar na sua vida. Foi o que aconteceu aí na vida de Abraão, ok? Ainda no capítulo 12, pessoal, Abraão vai padecer de fome na nova terra agora que ele está peregrinando, né? Vai ter uma grande fome lá e ele vai descer para o Egito. O Egito, naquela época, já estava aí começando a se destacar como uma grande potência do mundo antigo. E nessa descida é muito curioso porque Abraão aqui, na visão de muitos, ele vai usar do artifício da mentira. Eu não entendo assim. Por quê? Ele sabendo como eram os egípcios, ele diz o seguinte para Sarai, sua mulher, que o próprio texto diz que ela era muito bela e muito formosa. É interessante, pessoal, que possivelmente aqui Sarai, nesse contexto, tinha mais de 50 anos de idade e a beleza dela despertava o interesse de muitos homens, que é o que vai acontecer no texto. Então Abraão, sabendo que ele poderia ser morto para as pessoas tomarem Sarai como esposa, ele, para proteger a vida dele e a vida dela, fala o seguinte, ó, quando chegar lá, você fala que você é minha irmã. Simplesmente eu vou falar que você é minha irmã. E muitas pessoas falam que Abraão mentiu. Mas se eu te falar que ele não mentiu, na verdade, Sarai, ela é meia-irmã de Abraão. Ela é filha por parte de pai de Abraão. Ou seja, na verdade, o texto não está errado. Ela é meia-irmã de Abraão, nasceu por parte de pai da família de Abraão. Então, eles eram meio-irmãos. E isso era muito normal no contexto lá do Velho Testamento, a ideia do incesto. Tanto que tudo começou com incesto. No começo, como eu falei, era irmão com irmã, tio com tia, era tudo misturado, até que se povoou a terra e depois Deus proíbe o incesto de irmão com irmã, ok? E chegando lá, não dá outra, realmente, a beleza de Sarai desperta o interesse dos egípcios, eles capturam ela, levam até Faraó, e Faraó coloca ela, que dá a entender, no harém, aquele lugar que ficavam as mulheres ali, de Faraó, as mulheres que ele poderia ter contato. Mas o texto não deixa entender se Faraó teve algum tipo de relação com ela. Entendemos que não, porque Deus feriu a casa de Faraó com pragas, mas antes disso, quando Sarai é levada para ser esposa, uma das mulheres de Faraó, né, ou uma das mulheres que ele poderia deitar do seu harém, Faraó abençoou muito Abraão, com gado, com escravos, com muitos animais. Então Abraão ficou rico ali nessa descida pro Egito por conta de Sarai ser levada para ser uma das mulheres ou concubinas de Faraó.